Hoje é dia de Santo Afonso Maria Ligório. Ele fundou a congregação que cuida aqui do nosso santuário do Perpétuo Socorro, os Redentoristas, né? Viveu no tempo de São Paulo da Cruz. E a espiritualidade dos Redentoristas é muito parecida com a nossa. Viveram ao mesmo tempo e pregaram sobretudo Cristo Redentor, ele chama Santo Afonso, nosso Cristo Salvador, a paixão de Jesus Cristo. Então, esse santo foi muito interessante, ele conhecia bem música e tem cantos em italiano que é deles, mas são bonitos. Tu scendi dalle stelle, você vem das estrelas, da infância de Jesus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais de, ou menos, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. A primeira leitura, ela fala do exílio da Babilônia. Foi feita em 2 etapas. No ano 597, levaram uns 7, 8 mil pessoas que pudessem trabalhar como escravos na Babilônia. Mas houve mais uma revolta no ano 587, 10 anos depois, destruíram toda a cidade de Jerusalém e arredor, não sobrou nada. Então surgiram profetas. Jeremias tinha implorado: não vamos fazer guerra, vamos perder. Tenham cuidado. Ele foi posto num poço e mais tarde teve que fugir para o Egito. Então hoje ele ataca um falso profeta que é Ananias. Ananias disse: não, eles vão voltar logo. Dentro de 2 anos nós reconstruiremos tudo. Vamos recuperar tudo que foi roubado aqui. Não deu certo. Então no mundo daquele tempo havia também falsos profetas. E hoje também. Que anunciam às vezes coisas tolas. Então Paulo manda olhar bastante a consciência e julgar, discernir. O discernimento é uma coisa importante dentro da igreja. Em várias cartas ele fala assim: vocês vão ouvir muitas coisas, mas saibam discernir o que é verdade, separar a verdade do erro. E Ananias morreu em seguida. E não aconteceu aquilo que ele disse. Só no ano 539, Ciro, rei da Pérsia, manda os judeus voltarem para casa e reconstruir a cidade. O Evangelho, teríamos muita coisa para falar, mas ele tem uma palavra muito importante, repetida pelo nosso Papa atual, Francisco. É a palavra compaixão. Por que Jesus tinha fugido para o deserto? Mataram João Batista e iam matar ele também.
Para não serem mortos, eles fugiram para o deserto. Então o povo foi atrás no deserto. Certamente algumas pessoas levaram comida com elas, mas não foram capazes de deixar nas mãos de Jesus. Digamos, só aquilo que foi colocado nas mãos de Jesus é que foi multiplicado. Os outros comeram também o que tinham nas suas bolsas, mas não foi multiplicado. Então a palavra essencial de Jesus é a palavra compaixão. Ele viu aquela multidão no deserto, faminta, teve compaixão. Essa palavra é aplicada sempre para Deus. Uma exceção, o bom samaritano teve compaixão do homem caído. A palavra compaixão em grego, splachnismo, é abrir como que as entranhas e jogá-las por cima da outra pessoa. É derramar-se sobre a outra pessoa. Então Jesus tinha compaixão do povo que sofria. Nós também devemos ter essa compaixão. E olhar as pessoas caídas, como o bom samaritano, e as pessoas famintas, e muitas outras pessoas necessitadas, que a palavra compaixão nos acompanhe, portanto, durante essa semana.